Olá, meu nome é Marlon Martins e seu canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje trataremos de um comparativo ou de uma análise onde pensaremos qual legado ficou mais forte para o Brasil, o do regime militar ou da nova república. Isso logo após a vinheta. Bom, quando analisamos a construção política no Brasil e o desenvolvimento do debate público, nós conseguimos constatar indiscutivelmente que o regime militar teve um papel muito importante no nosso país, naquilo que nós entendemos como tratativas políticas de um modo geral. Com o regime militar, houve uma interrupção de discussões políticas amplas e abertas na sociedade brasileira. Isso trouxe reveses, pois fez com que aqueles que tinham determinada visão de mundo se enclausurassem e se encastelassem em um único ambiente, e quando houve o fim do regime militar, esse grupo teve muito poder e tem muito poder até hoje, top-down na sociedade brasileira, inviabilizando uma amplitude discursiva e de debates. Ou seja, o regime militar, ao perseguir pessoas de viés progressista, pessoas de esquerda, fez com que esses, pelo menos no que tange a intelectualidade, se concentrassem na universidade e trabalhassem na universidade. Havia os guerrilheiros e tudo mais, só que esses eram uma parcela. Grande parte foi para a universidade e ficou lá aguardando o momento ideal para, enfim, levar sua visão de mundo para a sociedade brasileira. O que ocorre? Como o regime militar, com essa paranoia e essas características típicas de regimes ditatoriais fascínoras e sanguinolentos, optou por perseguir até aqueles que eram resistentes ao regime, mas não necessariamente eram socialistas, marxistas ou o que quer que fosse nesse sentido. Os que eram críticos ao regime e não eram de esquerda, vamos colocar desse modo, também foram perseguidos pelo regime. Portanto, houve uma estagnação do debate. E na universidade, que deveria ser o espaço de debate, também não houve debate. Como é que alguém na universidade levantaria a mão naquele momento histórico e diria: bom, eu não acho tão ruim esse governo? Seria um absurdo. Até porque pessoas próximas, amigos, daqueles que estavam naquele ambiente, sofreram, desapareceram. Ficaria difícil, então, que alguém tivesse uma voz dissonante ali, com razão. Você defenderia um regime que mata pessoas arbitrariamente, que faz com que pessoas sumam e, enfim, sem prerrogativas, sem os mecanismos judiciais necessários? Então, tendo isso em mente, a conjuntura daquele momento favoreceu um grupo com o fim do regime militar, o fim da ditadura, fazendo com que esse grupo se empoderasse muito. Então, a intelectualidade brasileira de hoje, a imprensa organizada, a classe artística, foram influenciados por o mesmo bojo cultural e de mentalidade e assumiram posições de destaque no nosso país. Assim sendo, o que aconteceu foi que houve uma resistência a quem tivesse uma perspectiva distinta daquele consenso ali estabelecido, porque como
trauma do regime militar foi notável, aquelas pessoas ali usaram disso para inviabilizar a dissonância, a voz de oposição nesses ambientes. Assim sendo, problemas foram percebidos aí. Pois bem, então o regime militar teve fases, não é? Inicialmente, ele teve indicadores econômicos razoáveis, mas a ideia de milagre econômico que as pessoas levantam foi colocada em xeque e parece que funcionou mais como maquiagem e propaganda do que qualquer outra coisa. Vale considerar que em regimes ditatoriais não há transparência, não há mecanismos de verificação de informação, de dados, né? E há muita corrupção. Tudo isso colocado por debaixo do tapete. Assim sendo, as informações que eram levantadas pelo regime, que as pessoas que defenderam o regime levantaram, eram informações que não poderiam ser colocadas como confiáveis. Nesse sentido, então, com a ausência de governança e por aí vai, essa questão fica em descrédito. Pois bem, então o regime militar avançou, houve repressão maior e menor em alguns momentos, a sociedade foi avançando, o regime foi perdendo legitimidade e força, e por fim, mediante um grande acordo, porque tudo no Brasil é feito com acordos e remendos e gambiarras, o regime militar acabou, os criminosos do regime militar não foram penalizados, mas também os criminosos guerrilheiros e terroristas também não foram criminalizados, apesar de que, de certa perspectiva, vale tudo contra um regime ditatorial, ao meu ver. Mas ainda assim, há o jeito certo de pensar nas formas de fazer isso, né? Isso não foi pensado, enfim. O que eu quero dizer é que houve crimes de ambos os lados e não houve responsabilização de ninguém. Foi um grande aperto de mão, como tudo na história do Brasil. E então, saindo daquele regime repressivo, veio um novo regime visando direitos humanos, garantia de direitos para todos e por aí vai. Obviamente, a nossa Constituição, que é uma Constituição muito extensa e que trata de políticas públicas, ao invés de ser uma Constituição principiológica e de regramentos gerais, ela é extremamente particularista, enfim. E com o passar do tempo, apesar de algumas coisas boas que foram feitas na Nova República, o saldo é negativo. Então, há dois saldos negativos aí, um do regime militar e outro da Nova República. Do regime militar, por óbvio, um regime totalmente fechado, como foi o regime militar, tem uma série de problemas. Por exemplo, eu cito só um aqui, a ausência de discussão ampla e aberta na sociedade. Se não tivesse tido regime militar, as visões políticas distintas teriam avançado com mais naturalidade e as tendências teriam se equilibrado dentro da sociedade brasileira e hoje seríamos muito mais avançados em termos cívicos e de cidadania. Ponto. Quanto à Nova República, bom, com essa Constituição gigantesca, o que nós temos como resultado é um país atrasado. O Brasil é atrasado em vários setores, tanto pela sua Constituição como pelos agentes que a conduzem e trabalham em nome dela. Então, o saldo é negativo. Quando nós olhamos para os indicadores de infraestrutura, de educação, de saúde, de segurança pública, quando vemos que nossos pares mundo afora, ou seja, países em desenvolvimento mundo afora, estão muito melhor
e avançando muito mais do que nós, tendo menos do que nós, isso certamente acende o alerta de fracasso. Fracassamos enquanto nação, o Brasil não é totalmente conectado, existem milhões de pessoas ainda sob o jugo da criminalidade, milhões de pessoas ainda sem acesso a recursos básicos como saneamento. Então, é, indiscutivelmente, a nossa Constituição fracassou e esse arranjo daqueles que foram reprimidos num determinado momento foram alçados à liderança. Ao invés de aproveitar essa oportunidade para transformar esse país em um país respeitável, não aproveitaram. Pelo contrário, deixaram o país na mesmice em que ele se encontra. Então, eles tiveram a sua chance. Os militares tiveram a sua chance, os agentes do progresso tiveram a sua chance e fracassaram. Hoje essas pessoas estão velhas e não vão arcar com as consequências daquilo que fizeram, das decisões que tomaram, tanto essas do regime militar quanto essas agora da nova república. Então, cabe agora, de uma perspectiva de mudança geracional, olharmos para nós que estaremos na lida nos próximos anos e rever tudo de errado que essas pessoas fizeram nesses últimos 40, 50 anos e tentar então promover as mudanças necessárias. Não há espaço para cometimento de erros graves novamente para o Brasil, porque, bom, o cenário internacional se afunila e o Brasil tem pouco tempo para mudar a sua rota, a não ser que queira ser dominado por nações estrangeiras. Então, o caminho agora deve ser de revisão rápida de rota e de mudanças. Então, de regime militar para a nova república, para uma nova república 2.0. Agora, sem os problemas que nós verificamos em ambos os arranjos e os problemas verificados em toda a nossa história, que nunca foram enfrentados e solucionados por governantes que passaram por essa nação. Bom, por fim, a fim de responder à questão do vídeo, sim, a nova república tem muito mais impacto para nós do que o regime militar. O regime militar já acabou há muito tempo e, bom, ele já poderia ter os erros e problemas que ele trouxe para nós, já poderia ter sido corrigido há muito tempo e não foi. Ainda temos os mesmos problemas e os agentes que deveriam ter trazido a solução não trouxeram. Então, sim, a nova república diz mais para nós hoje. Mas essas pessoas velhas nostálgicas insistem em pensar com a mesma perspectiva dicotômica: ditadura militar, nova república, luta contra a ditadura, defesa da democracia e coisas assim, enquanto nós temos milhões passando necessidade ainda em nosso país. É um momento de rever tudo isso, rever essas prioridades e esses princípios aí que se estabelecem. Pois bem, eu vou encerrando o vídeo por aqui e vou agradecer a você que ficou até aqui hoje. Muito obrigado. Esteja aqui no canal para os próximos vídeos. Se gostou, comente aqui o que achou. Se não gostou também, enfim. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.